Bom dia a todos. Vamos fazer a apresentação da psicografia que foi recebida no último dia 7 de outubro, né, de 2021, no Lar Espírita Bezerra de Menezes. E essa psicografia, ela seguiu um padrão de irmãos de caridade em Cristo. Primeiramente, eles trouxeram um espírito em psicofonia. E esse espírito estava numa situação interessante. Era um espírito que ele não queria a reencarnação, e então ele estava numa situação de sofrimento, foi ajudado, mas estava numa situação de sofrimento, e em função disso, de não querer reencarnar. E também é importante dizer que ele tinha medo da reencarnação. Ele tinha medo da reencarnação. Irmãos de Caridade em Cristo, então, depois vem em psicografia explicar essa situação desse espírito. Na verdade, eles mais uma vez aproveitaram a ajuda que é feita para o espírito para extrair dessa experiência uma condição de moralidade ou de previsão, e foi isso que eles fizeram dessa vez também. Então, eles vieram mostrando a situação desses espíritos, né? E desse em particular, e aplicando isso à situação atual nossa. E ali eles foram mais claros porque eles estavam se referindo às pessoas que estavam ali, né? Porque, mais uma vez, eles se referem ao compromisso encarnatório de cada um. Então, é muito interessante ver como eles se utilizam, então, da psicografia por etapas. Então, primeiro eles explicam essa questão que aconteceu objetivamente com esse espírito que estava com medo de reencarnar. Depois eles aplicam essa condição do espírito para dizer que essas pessoas que estavam na mesa mediúnica e participavam na mesa mediúnica ou assistiam, tinham um compromisso encarnatório para com o bem. E era isso que eles estavam chamando, né? A isso que eles estavam chamando. Foi muito clara essa posição. Depois disso, saindo dali, eu recebi uma palavra, eu simplesmente veio na minha mente uma palavra que era Cafarnaum. Cafarnaum eu sabia que era uma cidade que constava na Bíblia, mas eu não tinha a menor ideia da história dela. Não sou uma pessoa versada em Bíblia, na Bíblia, no Evangelho. Não conheço detalhes, não li o Evangelho inteiro, é uma realidade. Mas eu me interessei porque a palavra veio de uma maneira completamente aleatória, eu não tinha nenhuma ligação com ela, não estava pensando nisso e nada. Foi logo depois que eu saí do centro. Fui ler, fui pesquisar. E eu descobri o quê? Que na Cafarnaum foi uma cidade em que, inclusive, se chamava a Cidade de Jesus, e Jesus se revolta com ela, ela foi extinta, segundo o que consta no Wikipédia, foi amaldiçoada por Jesus. Eu não acredito muito nisso porque eu não consigo ver Jesus amaldiçoando alguma coisa, mas enfim, não é esse o ponto mais importante. O ponto mais importante é de que esse fato se teria dado porque Jesus tentou dar a essas pessoas, passar para elas a importância do Evangelho, e os habitantes de Cafarnaum não aceitaram. Então ele teria se revoltado com isso, entendeu? Daí fazer essa maldição, né? Mas o que importa é que ele se refere diretamente àquilo que tinha sido proposto, falado através da psicografia, para aquele grupo de pessoas que estavam ali. Que essas pessoas precisavam se engajar, né? Jesus ainda falava no povo escolhido, não é isso?
E ali na psicografia fica muito claro que não é que aquele grupo de pessoas era um grupo escolhido. Não. Aquele grupo de pessoas havia se proposto, quando em erraticidade, para que essa encarnação eles fizessem um trabalho consciente, é, a favor do bem, né? E eles se comprometiam, inclusive na própria psicografia eles vão falar isso, do apoio que eles vão dar, das revelações que eles vão fazer para as pessoas que se engajarem nisso. Então foi uma situação muito interessante que eu quero, né, que estou relatando para vocês, do grupo, porque ela traz uma situação de revelação, né? Porque foi uma palavra, o nome de uma cidade que não tinha nada a ver com o que eu estava vivendo, eu estava pensando no momento, e que tinha uma relação muito estreita, muito próxima daquilo que havia sido colocado através da psicografia, tá certo? Que tanto que o nome dela ficou como chamado, né? É, ao seu compromisso encarnatório por causa disso, porque na verdade a psicografia estava chamando aquele grupo de pessoas para o compromisso encarnatório que eles que tínhamos assumido, né, da nossa encarnação. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, nós estamos dispostos, inclusive, a fazer um grupo mais de interessados, de pessoas interessadas, em fazer um desenvolvimento maior desse trabalho ao qual Irmãos de Caridade em Cristo nos chama, né, um mais próximo, um grupo mais coeso, entendeu? É para poder receber essas mensagens, essas inspirações também, essas revelações, para que possamos nortear o nosso trabalho no sentido que eles querem, né? Se nós assumimos esse compromisso quando reencarnamos, nós precisamos também criar as condições para desenvolver esse trabalho. Então, as pessoas que estão nesse grupo também estão nessa condição, né? Se vocês estão acompanhando Irmãos de Caridade em Cristo, e a função deles, a missão deles na Terra é essa, então automaticamente vocês também, de alguma forma, assumiram um compromisso com relação a isso. E aí vocês também estão sendo chamados, né? Tal qual aquele grupo que estava lá no dia que foi feita essa psicografia, dia 7 de outubro, vocês também estão sendo chamados a, a tomarem partido, a agirem a favor do bem, agora, como eles falam, de uma maneira muito decisiva, né? A maneira como vocês devem também se programar e se dedicar a isso. Tá bom? A gente vai voltar a falar sobre isso porque é um assunto que está tomando uma proporção. Eu acho que à medida em que foi feita essa revelação, que foi Cafarnaum, eles deixaram muito claro a participação deles e deixaram muito claro também que vão cobrar isso da gente. Isso vai ser cobrado. Nós não somos mais espíritos que estão simplesmente aleatoriamente fazendo o acompanhamento ou ouvindo as mensagens. Nós precisamos agir. Tá bom? Então, novas, com certeza nós vamos procurar selecionar as pessoas ou agrupar as pessoas desse nosso grupo, agrupar no sentido de fazer um grupo assim, mais coeso de pessoas que se interessem realmente em praticar o bem, e receber essas mensagens, essas orientações de Irmãos de Caridade em Cristo e atuar. Ok? A gente vai voltar a falar sobre isso então. Muito obrigado, uma ótima semana.